Agosto é um mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O chamado Agosto Dourado lembra a importância da amamentação para a saúde de mães e bebês. Mas existem perguntas que, é claro, nem sempre aparecem nas campanhas. Por exemplo, o que é preciso oferecer a uma mulher para que ela consiga amamentar? Informação, apoio, acompanhamento, condições de trabalho, uma rede que divida com ela as responsabilidades do cuidado. E é justamente privilegiando esse olhar que a gente vai conversar hoje com a jornalista, autora e consultora de amamentação, Verônica Linder. Prazer te receber, Verônica. Seja bem-vinda. Oi, Débora. Muito bom estar aqui com vocês hoje falando de Agosto Dourado, esse mês dedicado à amamentação. Verônica, você é autora do livro Toda Mulher é o Mundo, Guia de Aleitamento Materno e criadora da almofada A Mulher que Engoliu o Mundo. Então, assim, a gente vai falar um bocadinho sobre autonomia, saúde mental, rede de apoio, tudo isso, e também falar um bocadinho sobre o seu livro e sobre esse produto especial. Verônica, mas vamos começar lá do início. Quando a gente fala de amamentação, muitas vezes a gente pode imaginar que basta colocar o bebê no peito e que tudo vai acontecer de maneira natural, orgânica. Porque na prática não é tão simples assim. Quais são os desafios do aleitamento materno? São assim, Débora. Eu acho que cada mulher vai ter um desafio diferente, né? Eu, no caso, eu lidei com uma maternidade solo desde a gestação. Então, eu lidei também com a minha própria falta de informação, né? Porque eu acho que é muito vendido pra gente que amamentar é natural, que amamentar é instintivo, né? E, na verdade, não. De repente, já foi em algum momento, mas hoje em dia é algo aprendido, né? Até porque a gente tem uma cultura que diz que a gente não precisa amamentar, que a fórmula é igual, né? Então, eu acho que vem num descompasso dos profissionais de saúde, né, que às vezes normalizam a não amamentação. Então, acho que são vários, assim, eu digo que o que pode dar errado? Tudo, né? Tudo pode dar errado. No meu caso, foi isso. Eu tinha 2 meninas, né? Eu tive um parto roubado, então eu fui com uma cesariana. E aí, quando eu entendi, eu falei, eu não vou perder a amamentação. E aí foi quando eu entrei em grupos de mulheres que eu entendi, bem, para amamentar eu preciso ficar próxima de quem amamentou, ou de quem amamenta, né? E aí eu fui me rodeando de mulheres que amamentavam virtualmente, né? Porque a maternidade ela é quase uma mini pandemia, se eu posso dizer, a gente fica bem isolada, né, do mundo. Então eu fui me fortificando em redes de mulheres, né? Eu fui conversando, eu fui entendendo, eu fui falando. E hoje, né, 8 anos depois, minhas filhas vão fazer 9 anos, eu amamentei até os 6 anos a Bia e 7 anos a Alice, eu entendi que eu me enlouqueci mesmo, né? Eu tive ali uma depressão pós-parto, que se prolongou ao longo dos anos. Hoje eu sou paciente psiquiátrica, né? Eu demorei muito tempo para aceitar esse lugar, porque é uma maternidade solo de 2 crianças. Mesmo que a minha mãe me ajude, o meu irmão me ajude, sou eu responsável, né, por 2 crianças. Mas a amamentação, ela me motivou, assim, de uma forma que eu jamais esperava, né? Tipo, eu sempre quis escrever um livro, mas, assim, longe de mim escrever um livro. E aí foi isso, até que o meu livrinho nasceu, né? Eu escrevi ele durante o meu puerpério, enquanto eu amamentava as minhas filhas, nas noites insones. E aí eu fui percebendo, né? Eu fui criando a minha rede virtual e percebendo que, caramba, eu estou conseguindo amamentar, mas tem um montão de gente que não consegue. O que está acontecendo? E aí eu fui fazer uma pós-graduação no meu puerpério, né? Para conseguir amamentar minhas filhas, para conseguir ajudar outras mulheres a amamentar. Então, eu acho que eu dei uma... Hoje eu consigo olhar e perceber que a minha saúde mental, ela ficou muito prejudicada, né? Então, hoje eu consigo parar, né? Tipo, cuidar de mim. Mas enquanto eu estava ali cuidando delas 100% do meu tempo com o meu corpo, né? Com a amamentação, nossa, foi uma experiência, assim, que mudou a minha vida.
Verônica, falando um pouquinho assim, vamos citar algumas coisas que são mais delicadas, mas chegando aí à questão da saúde mental. Dor, fissura, dificuldade para o bebê pegar o peito, insegurança, são experiências bastante é, relatadas por diferentes mulheres, né? E o que é esperado no início e quando é a hora de procurar ajuda? Seja a ajuda para a saúde mental, ou seja a ajuda para lidar com a situação na rotina, no nosso dia a dia, no seu dia a dia. Eu acho assim, uma das coisas que a gente faz enquanto mãe é só pedir ajuda quando a gente tem um problema, né? E muitas vezes a melhor hora de pedir ajuda é antes de ter o problema. Porque quando você vai pedir ajuda já com um problema, que seja dor, uma dor que você ignorou, que você falou, tudo bem, eu consigo aumentar um pouquinho aqui com essa dor. Ou, tipo, tem um machucadinho, mas tudo bem, releva. Né? Então, quanto mais os problemas vão aparecendo, mais difícil fica, porque aí a consultora de uma amamentação, por exemplo, ela tem que lidar com apagar o incêndio e não com a prevenção, né? Então, o melhor momento para você procurar ajuda é aquele momento que você acha que você não precisa de ajuda, sabe? Então, assim, a prevenção, ela deveria vir antes, né? Tipo, porque a gente só consegue reconhecer um problema se a gente sabe que ele existe. Né? E a consultoria de amamentação, ela é exatamente para isso. Ela te ajuda a reconhecer que tá tudo bem. Que eu preciso de ajuda nesse ponto. Ou que essa outra parte aqui eu vou precisar de uma ajuda para me posicionar melhor, para conseguir pegar esse bebê. Né? Geralmente, ou as pessoas estão num pós-operatório ou num pós-parto. Então, esse corpo está se recuperando. Né? Então, embora ele esteja ali preparado, né, numa gestação saudável para a amamentação, ele também está passando por um processo, né? De tipo, uma queda hormonal muito grande, que é quando o bebê sai, os hormônios todos saem juntos. Né? Então, assim, às vezes eu já atendi milhares de médicas, por exemplo, que quando o bebê nasce, essa profissão, ela não fica ali, né, instaurada. A médica fala, eu preciso de ajuda também. Né? Então, para mim, eu acho que a pior coisa que a gente faz é só pedir ajuda quando está com problema. Então, assim, como é melhor? Antes, a prevenção, durante a gravidez, né? As mulheres, elas saberem quais são as expectativas, né? Qual é a expectativa, qual é a realidade, qual é o objeto da minha idealização que isso confere na minha realidade, ou que, não, isso aqui não funciona para mim, né? E isso você só vai sabendo conversando com outras mulheres, conversando com profissionais de saúde que sejam alinhados com a amamentação, né? Porque acontece muitas vezes as pessoas falarem, não tem problema não amamentar, qualquer coisa tem fórmula. E não é bem assim que acontece. Verônica, juntando aí dois pontos assim, normalmente se coloca todas as responsabilidades pelo sucesso nesse processo, vou chamar de processo de amamentação, sobre a mulher. Mas assim, e aí já vou linkar com o que você fala, a cultura do desmame. O que significa esse. Aliás, vamos deixar um pouquinho para frente, mas assim, e essa rede de apoio? O que a gente pode incluir? No teu caso, você não tinha um companheiro, já que você teve uma maternidade solo. Companheiros, familiares, empresas, a própria sociedade, que podemos nós fazer com relação a essa mulher num momento tão importante da vida dela e, claro, também da criança, né, Verônica? Eu acho que às vezes, Débora, a gente tem esse lugar do eu vou dar conta, né? Eu dou conta, as crianças são minhas e tal, e a gente delega muito pouco. A gente pede pouco ajuda, porque a gente tem embutido na gente que é assim, o filho é da mãe, né? Tem aquele lá, quem pariu, Mateus Quimbale, né? Então, Sim. não, porque a criança, ela é coletiva, né? A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criança, ela não é responsabilidade apenas da mãe, ela é responsabilidade de uma sociedade inteira. Então, eu acho que a gente peca muito quando fala assim, eu não vou criar filho dos outros, né? Então, assim, por quê? Porque a gente fala isso? Porque quando dá o problema, quem é o responsável? É a sociedade. Então, eu digo até que se uma mulher não consegue amamentar, é porque toda essa sociedade falhou. Faltou apoio para essa mulher, faltou alguém para ficar com essa criança pelo menos uma noite, né, enquanto ela está ali dormindo, para ela dormir. Nas minhas consultorias, por exemplo, quando a mulher chega para mim e fala, eu tô com muita privação de sono, eu não aguento mais amamentar porque
né? Eu preciso dormir. Aí eu pergunto, você tem um companheiro? Tenho. Quantas vezes por semana esse companheiro dorme? 7 dias. O sono do companheiro é inabalável. Então, assim, ele não pode perder uma noite de sono para essa mulher dormir uma noite inteira. Né? Essas são acho que privação de sono é a maior reclamação que existe, né? Porque você realmente é privada do seu sono durante aí uns 6 anos da vida. Até porque tem os ciclos cardianos dessa criança, né? Que está ali se formando. Então, tipo, o que essa mulher precisa? Ela precisa de comida, né? Uma comida pronta, feita. Então, como que essa rede pode ajudar? Quem é a pessoa que vai alimentar essa mãe? Quem é a pessoa que vai ficar com essa criança 3 horas do dia para ela ir caminhar, para ela ir tomar um banho, para ela, sabe, a cabeça da gente, né? Porque, assim, amamentar é bio, psico e social. É biológico, é fisiológico, né? É social, porque se a gente não se cercar de pessoas que amamentaram, a gente não consegue amamentar mesmo, né? Porque quem não consegue amamentar vai virar para você e falar, não tem problema, aqui, meu filho tá saudável, tá ótimo. Não precisa passar por isso. Né? E é psico, né? Psico da cabeça, você precisa, né? Tipo, assim, tem muitas mudanças neurológicas, muitas mudanças estruturais. Eu até digo assim que tecnologicamente o meu corpo esqueceu as coisas para quê? Para cuidar da criança. Às vezes eu fico, cresçam logo para eu aprender a mexer nesse aplicativo que antes eu era eu sabia tudo instintivamente e de repente esse cérebro ele fica assim, não, você tem criança, o que você vai mexer num aplicativo? Não, você tem criança. Demanda, né? Então, imediata, né? Então eu acho que a sociedade como um todo mesmo, tipo, seus vizinhos, a sua família, seus amigos, né? Então, assim, essas pessoas, elas precisam se movimentar. E, ao mesmo tempo, né, eu sempre digo para as mulheres que eu conheço, para as minhas amigas, de tipo, peça ajuda. Tipo, vai pedindo mesmo. Mas Verônica, é muito chato incomodar. Não tem problema incomodar. O problema é você ficar cada vez mais com a sua saúde mental em frangalhos, porque eu não quis pedir ajuda para não incomodar. Mas essa criança, ela não é apenas da mãe, né? Ela é da sociedade, ela é de todo mundo. Sim. Verônica, existe essa questão, ok, eu vou forçar de repente um pouquinho de falar de romantizar essa questão da amamentação. Claro que é uma experiência muito bonita, né? Mas também pode causar essa exaustão crônica, essa ansiedade, essa frustração e essa culpa, né? Ou seja, a gente acredito que a gente tem que afastar que esse incentivo ao aleitamento não se transforme em mais uma cobrança para a mulher. Aí sim eu queria que você falasse da cultura do desmame. O que é isso? Explica para a gente já ir até caminhando para o nosso finalzinho de bate-papo, Verônica. O que é a cultura do desmame? A cultura do desmame é quando você é uma criança, uma menina, e você já ganha uma boneca. E geralmente essa boneca ela já vem com chupeta e mamadeira. Então você tá ali na infância já, né, aprendendo a manejar esses instrumentos. Tá? Então, quando você avisa, tô gestante, então você já vai entrar aí, você já vai começar a receber um monte de marketing, né, da indústria, que vai te falar que você precisa de bico, chupeta, mamadeira, bico de silicone, porque pode machucar, porque pode sangrar, porque pode doer, porque você... Como assim você vai parar a sua vida para amamentar uma criança? Você vai virar, né, tipo... essa criança vai ficar dependente de você o resto da vida dela. Então, assim, a cultura do desmame, ela incentiva a não amamentação, né, por conta de uma indústria que ela lucra bilhões, né, com a não amamentação. E junto dela tem a indústria farmacêutica, né, que se você não consegue amamentar essa criança, geralmente as crianças que não são amamentadas, elas têm 154 vezes mais prescrições de antibiótico ao longo da vida. Então, a cultura do desmame, ela tem alguns pilares, né, que é a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos. Então, por exemplo, uma fórmula, ela tem determinados tipos de açúcar que viciam o seu paladar e você vai precisar, né, tipo, você vai, ao longo da vida, usando os açúcares dessa indústria. Então, a cultura do desmame, ela é um lugar onde te pega na vulnerabilidade, né, de tipo, mãe, não precisa passar por isso, nós temos aqui um leite muito melhor, tá aqui em lata, não vai machucar você vai poder viver a sua liberdade, outras pessoas poderão alimentar sua criança. E geralmente isso chega num momento muito vulnerável da mulher, onde ela tá exausta, acabada,
né? Tipo, e a exaustão, às vezes, não é só pela amamentação, é por tudo que engloba cuidar de uma criança, né? Então, a cultura do desmame, ela, infelizmente, né, ela tá aí há 100 anos, basicamente, né, com a chegada da indústria do leite no Brasil. Então, a gente tem aí a minha geração, né, por exemplo, eu não mamei. Então, eu tenho vários problemas respiratórios, né, vícios orais, né, que são juntos com a cultura do desmame. Então, tudo isso alimenta um mercado. Então, assim, a cultura do desmame, você chega numa farmácia, vai estar o leite de 0 a 6 meses do lado do leite de 1 ano a 2 anos, com a mesma embalagem. Então, você vai se confundir na hora de comprar esse leite industrializado. A cultura do desmame, ela faz as crianças, por exemplo, caraca, é tanta coisa. A cultura do desmame, ela age na vulnerabilidade, né? E eu acho que essa é a parte, tipo, sim, podemos, a fórmula, ela é um substituto, ela é o que o que a criança se alimenta, caso essa mãe não consiga a alimentação. Sim, porém, ela precisaria de uma conduta, né, de entrada e retirada. E geralmente, quando ela entra, ela nunca mais sai, né? Então, geralmente, depois dos 6 meses, se a criança não foi amamentada, ela continua tomando essa fórmula, né, até, sei lá, 2, 3, 4 anos, e em vez de estar comendo comida, né? Então, a cultura do desmame, ela é uma indústria que vai viciar o seu paladar de uma forma muito homogênea. Então, essa criança pode ter mais seletividade alimentar. Então, é uma cadeia, né, de indústrias que tipo, elas engolem mesmo, né, a saúde. Então, a cultura do desmame, ela é bem nociva para os nossos bebês, crianças, enfim. Ai, Verônica, eu sinto muito, mas a gente tem que encerrar esse nosso bate-papo, mas assim, me tranquiliza um pouco que, na verdade, a gente pode ler o seu livro, né? Ou seja, Toda Mulher é o Mundo, Guia de Aleitamento Materno, que está disponível, né? E também que você é criadora da Almofada Mulher que Engoliu o Mundo, que auxilia as mulheres aí que estão nesse processo tão bonito, né? Não só de gestação, mas de receber um novo ser nesse mundo, né? Verônica, te agradeço demais por esclarecer esses pontos tão importantes sobre aleitamento materno aqui no Panorama VIP. Muito obrigada, Verônica. É um prazer mesmo contar com você. De nada, Débora. E sempre que quiserem saber sobre a amamentação, eu estou disponível na Mulher que Engoliu o Mundo, também nas redes como Verônica Linder. Estou lá, respondo dúvidas, perguntas. Eu sou a amamentação me afetou muito, né, na vida depois que eu tive minhas filhas. Então foi isso, eu criei a almofada, eu criei o livro, eu crio coisas baseadas muito nesse afeto, né, que é amamentar, que também é uma política pública, né, Débora? Certeza, sempre com deixando certeza. bom dizer que amamentar é política, amamentar é direito também. Muito, muito bem. Obrigada de verdade, Verônica Linder. Até uma próxima. Um grande abraço. Até.